Que noções de projeto emergem às margens do urbano e do urbanismo quando não pretendemos impor soluções? Podem urbanistas propor intervenções vazianas que não nos afundem ainda mais na lama de processos de urbanização desconectados de fluxos já existentes nas cidades? Antes de tudo, obrigada pela escuta. Eu sou Bárbara Cabral, urbanista performer. Nascida no Rio de Janeiro, sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC-Rio, mestra em Arte da Cena na FRJ e hoje vivo em Salvador, onde desenvolvo meu doutorado em urbanismo, fazendo algumas relações com a arte da performance e da ação na rua. Eu sou Henrique Delarry, moro no Rio de Janeiro, sou arquiteto pela PUC-Rio e bacharel de artes em arquitetura pela De Montfort University. E para este colóquio, gostaríamos de trazer dois casos emblemáticos na história da urbanização brasileira, Salvador e Rio de Janeiro. Importa dizer que nós vamos trazer duas práticas para compartilhar com vocês. Uma ideia de metodologia de projeto que desenvolvemos durante a nossa graduação. Uma prática urbanística performativa realizada em Salvador. Do debate sobre planejamento urbano e de como podemos trabalhar com as vivências que escapam a esse planejamento hegemônico. Aqui nós vamos tratar várzeas por dois aspectos diferentes. Um mais geográfico, pensando as ocupações vazianas como aquelas em espaços alagadiços, em mangues, várzeas, rios, lagos, lagoas, etc., que acontecem nas duas cidades. E uma outra perspectiva é dessa várzea enquanto um espaço marginal, dessas ocupações e vivências que estão para além do urbanismo hegemônico, das propostas hegemônicas de vivência de cidade, e como que esse pensar por várzea pode ajudar a gente a reprogramar, talvez, um urbanismo. Vamos mergulhar então nas relações entre urbanismo e várzeas e pensar um pouco a construção dessas cidades costeiras e varzianas, contexto histórico e de algumas proximidades entre Rio de Janeiro e Salvador, duas cidades que foram capitais federais e têm uma marca muito interessante e impactante da urbanização, que são os aterramentos da zona costeira. No Rio de Janeiro, os processos de desterro e aterramento são muito próximos. No caso do desmonte do Morro do Castelo, a gente tem a remoção de milhares de famílias e uma reconfiguração dos limites da cidade, ali mais ou menos na altura da igreja de Santa Luzia, onde o mar ia, e essa cidade vai avançando em um processo extremamente violento, não só com as vidas humanas, mas com as vidas para além das humanas também. Esse mapa é muito interessante, que mostra um desenho do século XVIII, sobreposto a uma imagem atual do Google Maps. Em Salvador, nós temos essa imagem do professor e arquiteto urbanista Nivaldo, que vai mostrar os aterros ao longo dos anos na região do comércio, na Cidade Baixa, aqui em Salvador. E é evidente que esses processos que desconsideram os fluxos já existentes não vão dar conta da necessidade dos fluxos de seguirem fluindo. Então nós temos diversos acontecimentos que também estão atrelados ao racismo ambiental, que vão irromper em inundações, desmoronamentos, erosões, que estão muito mais relacionados ao processo de urbanização e o modo com que ele é feito, do que de fato às forças naturais. Pensando um pouco sobre o que o urbanismo faz apesar e contra os fluxos, no fim de 2023, no dia 8 de dezembro, nós realizamos aqui em Salvador a ação Vozerio, uma ação realizada por mim e Pedro Amorim Filho, convidando um grupo de estudantes de arquitetura e urbanismo, de estudantes vinculados ao estudo da performance, e o Pedro, com sua experiência em escuta e música, trouxe para a gente os aparelhos necessários. Essa experimentação consistia em se aproximar de um rio enterrado vivo em Salvador por um dos emblemas do urbanismo da capital. São as avenidas de vale. As avenidas que foram feitas como um modelo mesmo do que deveria ser construído. Em vales, obviamente, vão ter fluxos, vão ter rios que vão circular por ali, só que depois esses fluxos foram tamponados. Então nós temos aqui, sob a Avenida Centenário, o Rio dos Seixos. No canteiro central dessa avenida há pequenos buracos de cerca de 10 centímetros por onde a gente ainda pode ver, cheirar e escutar o Rio dos Seixos passar. Então a nossa ação consistiu em se aproximar com um pequeno microfone desses buracos e um fone de ouvido, fazer o exercício de escutativa antes e depois centrar e ficar lá ouvindo esse vozerio. Foram mais de 12 horas de rua, uma ação que contribuiu para pensar a nossa ocupação do espaço urbano, além de convidar corpos de arquitetura e do urbanismo tão acostumados a estarem afastados da cidade, a ter uma experiência corporal de fato com aquele lugar e também propor uma visibilização do que esses processos de projeto e de urbanização realizam. Crianças que ficam curiosas, querendo conhecer esse rio, também pessoas mais velhas dizendo que já nem lembravam que esse rio existe, se emocionando com essa memória viva. Essas histórias da urbanização oferecem um campo fértil para reflexão. Em 2017, a Bárbara e eu elaboramos uma metodologia experimental que propunha um urbanismo responsivo para regiões marginais, como a de várzea. Para isso, entendemos que ele precisaria construir soluções a partir de dinâmicas já presentes na cidade. Ao invés de propor soluções, a nossa provocação era de criar colaborações de programas a partir de hipóteses. Se estão plantando uma horta naquele terreno,
Isso indica uma possível ocupação. Então, esse método iria propor uma intervenção, podendo ser desde uma política pública, como oficinas de plantio, e até mesmo a construção de estruturas que auxiliassem aquele programa, como o sistema de irrigação. Depois, seria observado como aquelas dinâmicas acolheram ou não a nossa intervenção, daí gerando novas hipóteses. Esse modo de pensar o urbanismo seria contínuo e aberto, porque poderia mudar de acordo com as dinâmicas de uso e elaborar novas hipóteses com base em aprendizados com as vivências desses lugares varzianos. A ideia é que urbanistas trabalhem com as condições da cidade, desde ocupações informais de pessoas até fluxos definidos por rios, por exemplo. Trabalhos que acolhem e se aliam às matérias e fluxos soterrados por projetos hegemônicos e já existentes na cidade. Como essa proposta se desenvolve de forma característica, dependendo do que existe no lugar, a percebemos como um experimento de urbanismo imanente. Tanto essa metodologia experimental quanto o vozerio são formas que na nossa trajetória encontramos para nos permitir urbanismos que procurassem entender as dinâmicas e agências que configuram a cidade. São experimentos que podem ser ampliados com novos aprendizados. Então esse é nosso convite para que a gente escute as vozes das várzeas e se vincule a elas. Desses espaços que alagam e rompem inundações, a essas práticas contra-hegemônicas que transformam modos de viver a cidade, mas também de propor, de conceber o espaço urbano. Porque talvez seja justamente essa falta de vínculo com as práticas cotidianas, tradicionais e sobretudo com os seres mais que humanos que vêm sido ignorados há tanto tempo que a gente está onde a gente está hoje. Então, através das experimentações artísticas que instauram dissenso, materializam de fato outras formas de existir no mundo, associadas a essas metodologias de processos abertos que dão suporte às situações, a gente consiga encontrar rumos e transformar rumos para talvez seguir existindo.